Olá, pessoal, começando aqui o programa 100. Programa 100. Olha aí. É, finalmente o programa 100, né? Chegamos ao programa 100 aqui do nosso CV Connect Esportes. Lembrando sempre para você aí do outro lado, se inscreva no nosso canal no YouTube, também no Spotify, tá tudo lá. No Spotify tem não tem todos os programas não, mas no YouTube tem. Então, entra lá, se inscreva, ativa o sininho, e é isso aí. Comente, compartilhe. E é isso. Bom, estamos aqui com o nosso Charles, também com o nosso Thiago Saraiva. Vamos falar dessa final da Copa do Brasil. Eita, eu amo esse time. Eu amo esse time. E amo o Jorge Sampaoli também. Pois é, São Paulo venceu o Flamengo com muita superioridade no primeiro tempo. No segundo tempo, não, né? Mas aí, é claro, naturalmente, o Flamengo não ia jogar do modo banana que fez no primeiro tempo. E Campeonato Brasileiro, né? Nosso glorioso Charles aí conseguiu reduzir a vantagem do Palmeiras, Botafogo em 7 pontos, né? Com Breno Lopes brigando com a torcida, depois pedindo desculpa, natural. E o nosso Uhum. glorioso Saraiva ficando triste mais uma vez, porque o Corinthians está se aproximando na zona de rebaixamento e teve uma prévia ali do que pode acontecer na Sul-Americana quando perdeu para o Fortaleza na última quinta, né, meu caro Saraiva? É isso. Giovanni, Bom, vamos ver aí, né? Vamos debater sobre isso aí e outras temáticas. Como você colocou muito bem, depois a nossa expectativa aí de chegar ao programa 100, mas o nosso líder aí no eixo esportivo, né, tinha sofrido um pequeno acidente aí, né? Aliás, um eu ia grande falar acidente, sobre isso. mas para mas para glória, na glória de Deus foi um pequeno, é, acabou sendo um pequeno empecilho aí, né, nas gravações, mas graças a Deus, nada de muita gravidade que permitiu o seu retorno. Hoje seja bem-vindo de volta aí ao CV Connect. Estamos de volta ao CV Connect aí, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Porque eu sofri um acidente realmente de moto, quebrei ali a tíbia, é, tive uma fratura com aprofundamento, mas infelizmente foi uma fratura pequena, né? Dá para reverter em pouco tempo. Estou de cama, apesar de vocês não verem aqui, mas estou de cama aqui. Inclusive, depois eu vou mandar uma foto para vocês no grupo, para vocês verem a estrutura que eu arrumei aqui. Estrutura demais, demais, né? E, e é isso. Estamos seguindo aqui e, já que você falou aí, eu quero agradecer aqui de público o Hospital Mário Palmeira em Uberaba, que foi o hospital que fez a minha cirurgia, né? Agradecer também o pessoal do PAN, né? Do PAN aqui de Campina Verde, que é o Douglas, que é o Dr. Jorge também, que arrumaram tudo lá para mim fazer essa cirurgia lá no Hospital Mário Palmeira, e agora é só recuperar. Agradecer o Dr. Alberto, que fez a cirurgia, e é isso, graças a Deus não foi nada demais. Mas vamos falar do que é bom, cara, do que é bom mesmo. Maracanaço, de novo, né? Caleri, grande Caleri, matou a pau ontem em cima do Flamengo. Meu caro Charles, é o seguinte, eu vou chamar o Charles primeiro, Uhum. porque, amigo, eu nem o mais otimista dos São Paulinos imaginava uma vitória. Todo mundo imaginava ali um empatezinho, talvez para levar para o segundo jogo para a final da Copa do Brasil, mais uma vitória em cima do Flamengo, que foi com todo mundo titular. E o Flamengo foi inoperante quase 70% do tempo, Uhum. né? Sim, E, sim. enfim, São Paulo E, conseguiu anular o Flamengo uhum. por inteiro. Tanto que no Sim, primeiro sim. tempo o Flamengo não dá um chute no gol. E Caleri É, brigou, brigou e brigou demais. sim, sim. Giovanni, é isso aí, que é a coisa assim, com a situação, com os últimos jogos do Flamengo e tal, até eu já começava a ventilar, assim, pensar isso aí, em que poderia acontecer do Flamengo conseguir ganhar, conseguir perder, o São Paulo conseguir ganhar esse primeiro jogo aí, né? Porque, como você falou, o primeiro tempo foi totalmente do São Paulo, assim, né?
e como diriam assim, os deuses do futebol permitiram que o São Paulo conseguisse fazer o gol no final do primeiro tempo, para premiar a superioridade que teve Pô, no primeiro tempo. é, só E, fazer uma e brincadeira aqui, é o seguinte, graças a Deus, Matheus Cunha, você foi, você foi criado no ele São foi Paulo, camarada. viu? Você lembra disso? O Matheus Cunha saiu de Cotia, e foi pro Uhum. Flamengo, o goleiro do Flamengo. E Sabia disso? Eu sim, fiquei sabendo sim. na hora do jogo. Mas, enfim, E não, cara, o São Paulo aliás, mereceu a vitória. sim, Tem nem o que mereceu. falar, nem o que falar. Complementando assim que no segundo tempo o Flamengo conseguiu produzir alguma coisa a mais pelo cansaço de alguns jogadores do São Paulo que claramente o São Paulo caiu fisicamente o rendimento dele, né? E assim ele acabou dando é, uma recuada, o que permitiu que o Flamengo desse a melhorada. Mas mesmo assim, tipo, O tempo, a né? chance acho a melhor chance do que eu vi assim, algo mais perigoso assim do Flamengo foi é, aquela recuada errada do meio do Gabriel Neves lá do São É, do Paulo lá. Gabi Neves. Cara, aquilo lá quase me matou do coração, velho. Assim, acho Quase, que a cara. sorte que Cebolinha Mas foi eu consigo indeciso. isentar ele porque ele entrou frio no jogo. O jogo Sim, tava quente, sim. pegado e tal. Aliás, é o seguinte, quase 40 graus no Rio de Janeiro, naquela hora. O São Paulo vindo de um jogo com o Inter que tava chovendo pra caramba. Amigo, o São Paulo teve uns 3 ou 4 ali com cãibra. O Sim. Calera ainda segurou até o fim, mas o Lucas saiu, o Alisson saiu, o Caio Paulista saiu. Tudo que saiu com cãibra. Porque Uhum. se não fosse isso, o Dorival não tinha mexido no time. Não tinha. Sim, que o São Paulo tava bem demais. São Paulo estava bem demais e, cara, é impressionante como o Sampaoli gosta de matar o time do Flamengo. Sim. É incrível. Porque ele sabe que com 3 atacantes o Bruno Henrique não joga. Uhum. Não joga, velho. E aí ele bota o Gabigol para armar jogada, ao invés de ser o cara do toque lá pro gol, que é a função dele. Ele põe o Pedro para ir para a ponta esquerda e põe o Bruno Ô, Henrique na outra Giovanni, ponta. ô, Oi. Giovanni, mas isso aí que você está descrevendo é o que o Charles falou e eu concordo com o Charles. Você disse aí no começo que nem o mais otimista do São Paulo não esperava essa vitória, mas eu concordo com o Charles e vai baseado nisso que você acabou de colocar. Pelo que o São Paulo ele tem feito com esse time do Flamengo nos últimos jogos, eu esperava que o São Paulo tivesse até uma vantagem maior para o segundo jogo. Porque o Então, treinador conseguiu acabar com o time do Flamengo mesmo. São Paulo perdeu muitos gols no primeiro tempo. Muitos gols. Com a bola A cruzava na superioridade do área. o São É, Paulo não conseguiu transformar toda a superioridade que ele teve no primeiro tempo em gols, né? Acabou saindo com a vitória, né? Porque poderia ter sido pior, né? Poderia não ter feito nenhum gol, né? Mas ainda acabou no finalzinho aí do primeiro tempo conseguindo o gol, né? sim, Para sim. premiar justamente essa questão. Premiar o time, né? Porque o time foi muito melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Depois os Concordo com o dois chutes Charles lá. também, quando ele Hum, coloca que no segundo tempo o time do São Paulo sentiu um pouco o cansaço também. Uhum. tá certo. Então, não, o São Paulo sentiu o cansaço realmente, eu ia chegar nisso, porque, cara, o São Paulo vem de uma batida de quarta a domingo já desde maio. Desde maio, praticamente, só para nas datas FIFA. Só que aí nas datas FIFA você tem os caras dão folga de 2, 3 dias. Tá? Aí você não treina mesmo, né? Só que ao mesmo tempo ali o time do Flamengo jogou em Cariacica na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, tomou um pau de 3, depois nós vamos falar disso. E o São Paulo jogou contra o Inter
debaixo de uma chuva violenta em Porto Alegre, e aí enfrenta no domingo um sol escaldante lá no Rio de Janeiro, quase 40 graus. Cara, não tem corpo que aguenta. Não. Ainda mais um jogo da intensidade Uhum. ali, não tem corpo que aguenta. Agora, o São Paulo tem que dar uma estátua pro Caleri se ganhar a Copa do Brasil. Porque essa final é dele, por enquanto. Essa final é Sim. dele. Enquanto isso, o Flamengo vai ter que botar o Arrascaeta quebrado jogar. Não tem O jeito. Palmeiras já fez outras vezes. É, exatamente. E agora o Flamengo vai tentar fazer um feito inédito, né? Que é tentar virar no segundo jogo, tendo perdido o primeiro jogo em casa. Jamais alguém que ganhou a Copa do Brasil ganhou perdendo o primeiro jogo em casa. Jamais. Aliás, tem 4 históricos de virada em finais. Dessas 35, só 4 viradas. Só que as 4, o time perdeu no primeiro jogo fora de casa. E aí foi no Uhum. segundo jogo que conseguiu reverter, sendo que o Charles vai lembrar das 4, Sim. 2 foram em favor do Palmeiras. Em favor do Uhum. Palmeiras, em 98, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, se eu não me engano, 2-1, Mineirão. E aí depois reverteu 2-0 em São Paulo. E em 2015 perdeu do Santos 1-0, gol do Gabigol, hein? Sim, Perdeu do sim. Santos 1-0 e depois o Palmeiras venceu 2-1 no Allianz Parque, foi para os pênaltis e foi campeão. Além disso, a, a virada mais emblemática é do esporte, né? Né, Saraiva? Saraiva adora. Saraiva adorou, Essa é cara. doída. 3-1 no Corinthians no primeiro jogo. Carlinhos Bala vai lá, faz o gol no finzinho, fala: esse é o gol da vitória, não sei o quê. E aí vai lá, na Ilha do Retiro, faz 2-0. Tinha gol fora de casa naquela época, o Sport conseguiu virar. E também temos a virada do Inter em cima do Fluminense em 92. O Fluminense ganhou do Maracanã 2-1, né? E o Inter ganhou de 1-0 no Beira-Rio. O Inter foi campeão no gol fora de casa. Então, assim, o mandante perdendo o primeiro jogo jamais venceu a Copa do Brasil, jamais venceu a Copa do Brasil. Então, o Flamengo está aí para quebrar essa história. E o São Paulo, não vou dizer que está mais, né, que a primeira vez está mais perto, porque contra o Cruzeiro lá em 2000, o São Paulo fez 1-0 no final do primeiro tempo do segundo jogo, tava ganhando o título até os 44 e o Cruzeiro foi lá e fez 2-1, né? Então, tá mais ou menos parelho. Mas enfim, tô achando, cara, apesar de eu ser São Paulino e tal, tô achando que esse título, embora tenha jogo, esteja aberto o placar, esse título tá vindo pro Morumbi. Sim. Tudo indica. É, tudo indica mesmo. Tudo indica. Assim. Tudo indica. Agora eu quero dar parabéns aqui ao Beraldo. Fez um baita jogo. Foi o melhor jogo do Beraldo na história dele do São Paulo até agora. Depois do Beraldo tem o Calera, evidentemente, que a gente já falou aqui. E o Rafinha, cara. O que que o Rafinha jogou para parar o Bruno Henrique? Ele mostrou que todos os anos que ele treinou contra o Rob e o Ribéry deu certo, né? No Bayern de Munique. Deu certo. Bom, é isso então. Então, semana que vem, a final no Morumbi, Flamengo e São Paulo. E vamos falar do Brasileirão. O São Paulo pode jogar pelo empate. O Flamengo precisa vencer. Se ganhar por um gol de diferença, Uhum. vai para pênalti. Se ganhar por 2 gols de diferença, que é o que o Flamengo tem mais feito nessa Copa do Brasil, né? O Flamengo ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense 2 vezes, ganhou do Grêmio 2-0 também. E o Flamengo será campeão se fizer 2 gols de diferença no São Paulo. E o São Paulo, com qualquer vitória, é campeão. Então é isso. Copa do Brasil tá nisso. Agora vamos para o Brasileirão. Gente, é o seguinte, nós estamos gravando aqui 8h50 da noite. Não dá para a gente falar de Bahia e Santos, que é um jogo adiantado da 24ª rodada, que vai se prolongar aí durante a semana. E também não dá para a gente falar de Corinthians e Grêmio, que jogam agora 9 horas, né? Corinthians e Grêmio é um jogo atrasado, né? Uhum. Mas é o seguinte, dá para a gente falar dos Palmeiras, ô Charles. Breno Lopes errou um punhado de gol durante o jogo, foi criticado pela torcida.
errou grande lance contra o Corinthians, foi criticado pela torcida. No último lance do jogo contra o Goiás, faz o gol, quebra uma invencibilidade de 8 jogos do Goiás, por incrível que pareça, e manda a torcida a merda, né? É, Manda a Mancha Verde a merda. E hoje sim, grava um sim, vídeo lá na Mancha Verde pedindo desculpa. sim, sim. E aí, como é que É, faz? sabe, essas coisas inacreditáveis, assim, né, de futebol brasileiro, né? Tipo, a torcida tava chateada com ele, tava brava com ele, com razão, por causa da chance que ele perdeu contra o Corinthians, né? Assim, é coisa passional, de torcedor, né? O torcedor vai encher o saco mesmo, né? Jogador, e agora, quando ele tem a chance, fazendo esse gol aí, de dar aquela apaziguada, jogar aquele panos quentes na frente, ele vai e faz isso. Assim, né? Mas, assim. E é aquela coisa assim, né, de que parecia que passou o domingo, tava passando os dias, passou o final de semana todo e tal, e nada dele pedir desculpa, parecia que ele nem ia O pai se dele fez um desculpar. stories lá, criticando a Aham, torcida, e agora ele viu que pegou mal isso aí, né? uhum, Então ele foi lá e simplesmente pediu desculpa, né? Foi sim, lá na sim, quadra da Mancha Verde, inclusive. sim. Lá, conversando tete a tete com o presidente lá da Mancha, lá e mais alguns lá. Assim, né? Pelo menos isso, né? Percebeu que no final das contas, para colocar, para encerrar isso de vez, ele tinha que, já que ele fez o gesto para a torcida organizada, né? Ele tinha que ir lá, conversar com eles, e tocar para frente. Até porque daqui a 9 dias aí tem, tem a primeira semi, daqui Boca a dez Juniors. dias tem a primeira semifinal contra o Boca. Assim, Boca né? Juniors. Lá em La E, Bombonera, né? Aliás, o Palmeiras vai sim, ter uma sim. sequencinha bacana, hein? Boca, Bragantino, Grêmio, né? É, Agora. Grêmio, Grêmio, Boca, Boca, Bragantino. Bragantino, Boca e Santos, se eu não me engano. Hum. Sequência E, boa, hein? e esses três primeiros jogos fora de casa, assim, né? Exatamente. Você vai jogar com o É, Grêmio na Arena, no Grêmio, Boca Juniors lá Bombonera, Bragantino lá na Terra da Linguiça, né? Na Bia Bichedinho. E o Santos também fora, né? O Santos vai ser em Barueri, né? Porque, sim. porque o Palmeiras, o Allianz Parque vai ter shows, né? E o Sim, Palmeiras, sim. um dos Vão motivos que ser. pode prejudicar o Palmeiras na briga do Campeonato Brasileiro é esse, porque metade dos Uhum. jogos que faltam em casa, o Palmeiras vai jogar em Barueri, Sim, sim, que é por muito conta. difícil. Pelo jeito, são 15 shows agendados entre outubro e novembro. É, E aí jogar em vai. Barueri equaliza o jogo, né? Ainda mais o Palmeiras que não está jogando bem. E nesse jogo aqui, inclusive, só foi jogar bem depois da expulsão do cara do Goiás, né? Depois de Sim, 30 sim. do segundo tempo. E, Não, e o, mas a o grande, Goiás teve um aliás, gol anulado ainda, hein? uhum. A grande questão aqui do Palmeiras nos últimos jogos é a lesão do Dudu. Assim, né? Que o Palmeiras não tinha ninguém que conseguia fazer bem aquele lado esquerdo do ataque. E aí nisso, a Abel tá fazendo um monte de testes, assim, né? Que, bom, obviamente não estão dando certo. Sim, Pois é. né? Agora, essa questão do Mas, Breno Lopes é o seguinte, cara, não tem que responder torcida. Torcida é passional, velho. Daqui a sim, pouco, no próximo jogo, ele faz 2 gols, a torcida aplaude. Grita o nome dele. Então, assim, é, dava para ter ficado na dele, né? Mas, enfim, acho que ele também tá cavando uma cova aí para sair também, eu acho. sim. Bom, vamos passar Isso para aí frente é. aqui. Passar para frente aqui, meu caro Saraiva, o Botafogo tá patinando, né? O É, Botafogo tá patinando, já caiu para 7 pontos a distância do Palmeiras. o Botafogo sentiu bem aquela saída do treinador, né? Que foi treinar o time lá na Arábia. E desde então tem tido dificuldades, né? Foi eliminado da Copa Sul-Americana por talvez um erro aí de planejamento, né? Acabou abdicando do primeiro jogo da competição e no retorno acabou sendo eliminado.
E aí já são 2 derrotas consecutivas agora, o que tem permitido que os adversários encurtem, né? Como você colocou aí no começo, o Palmeiras encurtou um pouco agora a distância. E se não continuar, se continuar desse jeito, não firmar o ritmo, pode ser que nós tenhamos um Arsenal brasileiro. Até a gente estava falando aqui nos programas anteriores, né? Inclusive o Botafogo, ele tem que ficar de olho nesse jogo de agora, 9 horas da noite, com Corinthians e Grêmio. Porque vamos supor que o Grêmio ganhe agora e ganha quinta-feira do Palmeiras. Já reduz ainda mais a distância. Reduz de 40, se não me engano, era 10 para o Grêmio, Vai para 6 pontos, se eu não estiver enganado, né? cai para 4, né? Se o 4, Grêmio né? ganhar os dois. E o Botafogo não vencer o Corinthians na sexta-feira. Então, a distância fica bem apertada. Para quem teve 13 pontos de vantagem, fica bem Já apertado. começa Agora a eu vou complicar, né? fazer uma. Agora eu vou fazer um negócio. É o seguinte, aquele gol do Diego Costa eu não achei que estava impedido. O gol Eu que também. o Botafogo empata no final do jogo, porque para mim bate no zagueiro e origina outro lance. E é só colocar aí, né? Nós tivemos o Paulinho, né? Marcando mais um gol aí também para o Atlético. Logicamente, né? Começando agora, mas já vai se destacando aí para uma possível artilharia da Arena, né? É o terceiro. É, três, Tá são com uma três Nossa, olha a gols do trajetória, carreira. mas Paulinho, 3 gols do Atlético Mineiro na Arena MRV. Mas vou te falar uma coisa: para ser estádio novo e, e aquele gramado, gente do céu, realmente eu tô sofrendo. a Ivete Sangalo acabou com o gramado. Porque a Ivete Sangalo foi um Não, show não. lá. Hã? Amamos você, Ivete. Beijo. Amamos você, Ivete. Mas assim, o show da Ivete Sangalo arrebentou com aquele gramado. Cara, que grama ruim, velho. Tinha que ter colocado grama Ah, mas, sintética ali. mas é aquela questão, se você tem uma arena que você pretende fazer shows nela, infelizmente tem que ser o sintético mesmo. Tem que Senão ser o não aguenta, sintético. não. Não aguenta. Ainda mais Nenhum, Belo Horizonte que é nenhuma calor. planta, né? Nenhuma planta vai conseguir suportar ser pisoteada, né? Agora o Atlético Mineiro deu uma respirada, né? Em termos ali de baixo, foi Sim. já para próximo ali do G6. O Atlético Mineiro vai brigar ali pela Libertadores, principalmente se a Libertadores tiver o Palmeiras campeão ou o Fluminense, aí vai, baixa mais um. Se o Flamengo virar contra o São Paulo a Copa do Brasil, né? E aí fica mais fácil o Atlético. Mas enfim, se o Atlético Mineiro depender do Paulinho, é brincadeira. Agora, que jogar assim, Charles, Vasco da Gama. Cara, o que foi pior? O Fluminense tomar 4 gols do Vasco ou o Fluminense não jogar nada no primeiro tempo? Não Que eu sei. assisti esse jogo. O É, Fluminense jogou nada no primeiro tempo. O primeiro é tempo foi um assim, a 0 pro Vasco. como diria assim, parece até que o técnico do Fluminense não treinou eles durante a data FIFA. Assim, É, eu né? acho que não. Eu acho que Assim, o né? técnico do Fluminense foi dar uma passeada em Lima. Sim, sim. E, mas eu imagino que isso aqui é uma questão, fica juntando uma junta de fatores, né? Ah, bom, o Fluminense sem o técnico para treinar eles, ou sem final da Libertadores chegando aí, talvez um outro jogador já com a cabeça um pouquinho mais lá na frente, assim, mas é algo, pô, é um clássico contra o Vasco, assim, né? Algo que mexe muito com a Gente, torcida do vamos lá, Fluminense. cara. Se a gente sabe que Assim, não erros dá, velho. acontecem e tal. A gente sabe que erros acontecem e tal. Agora, a defesa do Fluminense não pode bater cabeça igual bateu no terceiro gol do Vasco, não. Hum. Gente, o cara, a lei primórdia do futebol tem que gritar: é minha, é minha. Ponto. Agora o André foi tocar pro lado ali, nem viu que o companheiro estava chegando perto dele e entregou a bola pro Gabriel Peck. Sim. E, e lembrando que até esse jogo aí o Vasco tinha o pior ataque do campeonato. É, é. Lembrando que o Vasco não fazia 4 gols num jogo desde o Brasileirão de 19, se Nossa, eu não me hein? engano. O Vasco não fazia E, 4 gols desde o Brasileirão de 2019. E, uhum. cara, enfim. E o Vasco da Gama, por sua vez, com as contratações, qualificou o elenco, hein? O Vasco da Sim. Gama de agora.
Antes a gente falava que ele já era rebaixado, agora ele está com viés de alta, se brincar, para sair aí da zona de rebaixamento nas próximas rodadas aí já. As contratações melhorou demais, né? É, Exatamente. real- realmente, como diria, chegou jogador, principalmente o Veguete, assim, que encaixou como uma luva para ele, É, assim, Verratti, né? nosso Até, grande até Verratti, bom. o Praxedes lá, que tava encostado no Bragantino e de repente jogando muito no Vasco. Vamos passar aqui rapidamente os resultados. O Saraiva, Flamengo 0, Atlético Paranaense 3. Toda vez que o Flamengo para na data FIFA, volta pior. Não dá para entender o que se arruma atualmente no elenco do Flamengo, né? A gente só tem falado depois que o São Paulo chegou em brigas dentro do elenco, nos bastidores, um time que não consegue se encontrar dentro de campo. A gente começa a ver, e já tem meio que anunciado a saída do São Paulo agora também, no Ah, final da já. temporada, mas já estão se Não, estudando se os Deus quiser, nós demitimos ele domingo que vem. Isso aí não é quase certeza, viu? Mas já é certo isso. Então, assim, não dá para entender o porquê que o próprio time também não consegue reagir, viu? E o Atlético Paranaense, por sua vez, estava na dele, né? Fez o que tinha que fazer ali e pronto. Jogou muito melhor, jogou muito melhor. Enfim, eu vou puxar o Saraiva aqui de novo. Uhum. Fortaleza 2, Corinthians 1. O Saraiva já tá tremendo de medo na Sul-Americana. Giovanni, na verdade, esse jogo ele deu uma deixa do que vai ser mais ou menos. Mas lembrando que o Fortaleza jogou sim com o time completo e o Corinthians jogou com algumas poucas alterações. Mas não foi o Corinthians acabou, teve que alguns jogadores ficaram de fora desse jogo, devem voltar aí para o confronto principal na Sul-Americana, né? O que pode dar um equilíbrio um pouco maior. Mas assim, para o Fortaleza estar jogando em casa e com o time completo, eu não achei tão ruim assim o placar, não. Apesar que no Brasileirão essa derrota custou muito para o Corinthians, né? Que volta a se aproximar novamente ali da zona do rebaixamento. Exatamente. Ainda mais porque o Bahia estreou o Rogério Ceni e enfiou 4 no Curitiba. Vamos mostrar aqui. O Bahia enfiou 4 no Curitiba e o Bahia também, agora com o treinador certo, né? Eu acredito, Uhum. tá começando a mostrar as garras também. Ainda mais agora que joga agora com o Santos, tá jogando agora, e depois tem 12 dias para treinar. Então o Rogério vai ajeitar esse time, né, Na Charles? verdade, Sim, são sim. dois adversários diretos aí, né? Curitiba para mim Uhum. já caiu. Mas ganhou dois lá de baixo. Agora jogando contra o Santos também, um jogo de 6 pontos, né? O que pode jogar o Tá. Santos precipício abaixo, né? É. Assim, Muito precipício abaixo. O Santos demitiu o Diego Aguirre, hein? é, Tomou de 3 do o, Cruzeiro. com, Meu Deus. uhum. Como diria aí, como você falou mesmo, o Bahia conseguiu contratar o técnico que devia, que tinha que ter trazido assim antes alguém assim, né? Como agora, eu acho que o Roger Ceni tem tudo para dar certo aí, né, no Bahia e conseguir livrar o Bahia do rebaixamento, que eu imagino que esse aí seja o principal objetivo para essa temporada. O Assim, Bahia né? jogou bem, cara, mas temos que falar que também o goleiro do Curitiba falhou nos 4 gols do Bahia. O Coritiba, O goleiro do Curitiba, Luan Poli, teve uma noite Ô, péssima. Giovanni, eu Hum, acredito que o Curitiba agora vai começar a testar jogadores, né? Pegar jogadores aí de suas divisões de base e começar a colocar essa molecada para jogar, e tá contratando de fora. para ver quem disso aí se aproveita, né, para o ano que vem, Tá porque contratando de fora. o Mas enfim, Curitiba já tem que começar a estruturar um vamos passar planejamento para aqui. 2024 já. Eu também acho. Tá muito longe de passar. Vamos passar aqui Santos 0, Cruzeiro 3. Para tomar 3 gols do Cruzeiro tem que fazer força, né? Ainda mais o Cruzeiro estreando o Zé Ricardo, que é um treinador retranqueiro. E o Santos mandou embora o Diego Aguirre. 5 jogos, mandou embora. E agora tá sem Mas pelo que técnico. Tá é difícil o preenchendo Cruzeiro. a cartilha para cair.
Tá. Difícil do Cruzeiro fazer esse placar, né, ô Giovani? Mas o Santos tem facilitado muito para isso acontecer também, né? Facilitou demais. E o Santos agora tem uma tabelinha complicada, né? Porque é Bahia, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem muita gente. Bom, vamos passar aqui os resultados finais aqui. A gente não vai comentar todos os jogos, não. Vamos lá. Inter 2, São Paulo 1. A gente já falei aqui que foi um bruta de uma chuva. São Paulo preservou no segundo tempo e o Inter virou o jogo. O Cagliari fez o gol do São Paulo. Tivemos aqui Bragantino 2, Grêmio 0. O Renato Gaúcho se queixou de não poder treinar porque o CT do Grêmio alagou um monte de chuva que teve lá, tá tendo lá no Rio Grande do Sul. O CT do Grêmio alagou, o Grêmio não teve nem chance de treinar, segundo o Renato Gaúcho. Mas o Bragantino foi muito superior. Cuiabá e América, o América mais uma vez desperdiçou, né? O América Sim. fez 2-0 e o Cuiabá empatou. É De novo, né? sinônimo de time que vai cair, né? Com Uhum. O todo América respeito ao todo América, jogo mas faz isso e acaba cedendo um empate depois, né? Foram Era, vários era a jogos chance nessa do situação. América. e os Uhum. outros jogos aqui a gente já falou aqui já, né? Vamos para a próxima rodada. Jogo adiantado. Bahia e Santos está rolando agora 0-0. E o jogo atrasado, Corinthians e Grêmio 0-0. Lembrando que nós vamos ter jogo todo dia até o dia 29 de setembro, hein? Agora. Não, não só pelo brasileiro, mas também pelas Libertadores, que eu estou contando. Amanhã, América e Bragantino. Quem ganha, Charles? América tem que ganhar, de Bragantino. todo jeito. O É, jogo mas Belo infelizmente o Horizonte. Bragantino ganha. Goiás e Tá Flamengo. certo. Goiás veio com 8 jogos de invencibilidade, aí o Palmeiras venceu o Goiás e o Flamengo nessa draga violenta. O Flamengo vai ter que botar o time titular, cara, para ver se ganha uma moral, né, né, Saraiva? Eu acredito que o Goiás leve essa, Giovanni. Hum. Mas o Flamengo precisa da vitória para recuperar a sua moral, né? É, pode ser. Charles, Fluminense, Cruzeiro, Maracanã, Fluminense, né? Fluminense, assim. Fluminense, quarta, 9h30 da noite, na Globo Minas. São Paulo, Fortaleza. São Paulo vai com 11 reservas nesse jogo aí. Não tem É condição para de esse, botar titular, não. esse jogo aí. Não que o time, se fosse com os times titulares, seria diferente. Mas para esse jogo aí, o Fortaleza, eu acredito no Fortaleza. O São Paulo não Hum. tem condição de levar o time titular, não. O time titular está inteiramente cansado. O São Tem Paulo como vai não. preservar para o próximo jogo de volta. Charles, quinta-feira, 7 horas, Vasco e Curitiba. É Volta de o São Vasco. Januário. O Vasco vai enfiar uns Tem, 4 em Curitiba aqui de novo. sim, tem tudo para ganhar fácil. Atlético Paranaense Internacional, 7h30, Saraiva. Jogo Acho que o bom, hein? Atlético Vai ser empate Paranaense. esse jogo. Eu aposto no Empate. empate. O Inter tá bem. Grêmio e Palmeiras. Precisa perguntar pro Charles, Grêmio e Palmeiras? Ah, mas carinha de empate, hein? Eu também acho. Soares vai enfrentar Gustavo Gomes, né? Enfim, Uhum. Corinthians e Botafogo, sexta, 8 da noite. Que horário, hein? Sexta, 8 da noite, Esse, Saraiva. esse jogo aí, eu acho que o Corinthians, apesar de. Eu acho que, diferente do que muita gente vai pensar, eu acredito que o Corinthians vá usar o Botafogo como dizer, vamos dizer assim, usar, olha que jogo, o que eu vou falar é de luxo, né? Vai usar o Tá. Botafogo como um preparo para a semifinal aí da Sul-Americana, testando o E elenco, eu acho. Atlético Mineiro e Cuiabá no sábado, 9 da noite, na Arena MRV. Faixa 4K, acho que isso aqui é Atlético Mineiro, né, gente? Sim, Atlético Ou o Mineiro. Davidson vai aprontar na Arena MRV. Não sei. Classificação do campeonato, temos aqui o top 6 com Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo, e Bragantino e Fluminense. São os 6 primeiros colocados. Tá vendo? Se o Grêmio ganhar os 2 jogos e o Botafogo perder, cai para 5, né? E lá embaixo, Santos, Vasco, América Mineiro e Curitiba são os 4 últimos. Gente, Saraiva, Charles, muito obrigado a vocês. Lembrando vocês do outro lado, o programa 101 volta sexta-feira, convocação da seleção brasileira, Champions League e Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então é isso. Bora lá. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado a todos. É isso. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.